Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje, né? Nesta noite, nós vamos conversar sobre os benefícios da LGPD para a sua empresa, e para isso temos dois profissionais de áreas distintas, porque sentimos a necessidade de ampliar o horizonte da nossa discussão e, principalmente nessa live, tocar nesse tema que é muito importante e se faz necessário no momento, né? Eu sou o Felipe Martinazzo, sou um consultor da área de gestão da Bioc Empresarial. Estão aqui comigo presente também a Gabriela Totti, que é a advogada e consultora em privacidade de dados. Ela também é membro da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB-RS, né? E o senhor Sérgio Pollmann, né, que possui certificação CISO, é consultor de LGPD, possui uma vasta experiência aí nesse tema. Tem livro publicado, tem vários artigos escritos. A Gabriela também tem escrito bastante sobre o tema, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e se inscreveram para essa live. É uma coisa que a gente não comunicou, né? A gente não divulgou, mas ao final dessa live vamos fazer um sorteio de um livro para aqueles que se inscreveram lá no Simpla, né? Infelizmente, agora não é mais possível fazer inscrição, mas para aqueles que realizaram, né, vão ter esse benefício. Para os demais que estão nos assistindo, durante o decorrer da live, será publicado um link pela editora do livro, né, e a qual vai estar disponibilizando descontos para quem realizar a compra do livro do Sérgio. Depois ele pode falar um pouquinho mais sobre o livro, né? Então, fiquem atentos aí, que nos comentários vai aparecer um link para realizar esta compra com desconto durante esta noite. Certo, pessoal? Então, vamos para o nosso tema, não é? Eu gostaria de começar conversando aqui com a Gabriela. Gostaria de saber um pouquinho mais, assim, Gabriela, para a gente começar a introduzir o assunto essa noite. A gente tem pessoas aqui de todo o Brasil, eu imagino, com níveis de conhecimentos mais avançados, um pouco mais básico, né? Então, só para a gente alinhar um pouco assim, os conhecimentos, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, assim, resumidamente, sobre a lei, né? E qual é a importância dessa lei aí para nós, brasileiros, ou para o Brasil como nação. Ô, Gabriela? Desculpa, eu fui tirar do mudo. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto que ele é tão importante, tão necessário nos dias atuais, né? É importante a gente, como o próprio Felipe disse, contextualizar um pouquinho a LGPD, a gente entender qual é o objetivo dessa lei, entender quais são os impactos dessa lei, tanto nas pessoas quanto nas organizações, e também é importante a gente entender quais são os desafios que a lei traz para as organizações. Tenho certeza que tanto eu quanto o Sérgio, a gente vai abordar um pouquinho esse assunto. Então, resumidamente, a LGPD, ela veio para devolver aos titulares de dados, que somos nós, pessoas físicas, o poder sobre os seus dados pessoais. E aí, quando a gente fala isso, parece óbvio, mas não é. Se a gente for parar para refletir, né, onde é que estão hoje os nossos dados pessoais? Onde é que eles estão circulando? Quem tem a posse desses dados? E o que está sendo feito com esses dados? Eu tenho certeza que todos nós não sabe dizer isso de forma precisa. E esse é o ponto central da LGPD, né? Ela vem para apresentar as regras do jogo, né? E sinalizar para as organizações que elas não vão poder mais tratar dados pessoais de qualquer forma ou da forma como elas bem entenderem, né? Elas vão precisar se adequar a princípios e regras que a lei prevê, né? Então, e algo que é importante a gente pensar, né? Por que isso é necessário? Além da questão de coleta, uso indevido, tratamento de dados indevidos, que a gente vê aí
tão frequentemente ser noticiado, e a gente teve um caso aí bem emblemático em relação ao Facebook, que foi uma decisão da Corte alemã, né, em relação à coleta de dados automáticas, que é feito pelo Facebook, que ele se utiliza tanto dos dados coletados na sua plataforma, quanto nas outras plataformas de sua propriedade e aplicativos, que é o caso do WhatsApp, desculpa, né, eles coletam esses dados e combinam esses dados para gerar informação. Então, a Corte Alemã disse, não, olha só, vocês não podem mais fazer isso sem oportunizar ao titular desses dados que ele possa se opor a esse tipo de tratamento. Então, é uma decisão que é bastante emblemática, vem de lá da Europa, mas que reflete aqui também nas ações e nos tratamentos de dados que ocorrem, né? Outra questão também é em relação a vazamento, exposição de dados pessoais, que a gente tem visto aí com bastante frequência e ultimamente, até em razão da própria pandemia, isso tem acontecido bastante, né? Então, a empresa ela pode tratar os dados de forma legítima, com todo o cuidado e a partir de princípios e regras. Mas nada impede que ocorra um incidente e que esses dados venham a ser expostos ou vazados. Gente, deu problema no meu som aqui, deixa eu só trocar meu fone. Estou escutando vocês, tá? Só um minutinho, eu fujo e volto já. Tá bom. Então, continuando, a gente tem aí, eu vou trazer de forma breve, 2 exemplos que a gente tem de incidentes que ocorreram, né, de ataques cibernéticos que ocorreram. Um foi o ataque que a Honda sofreu recentemente, esse ano, né, e que isso ocasionou a paralisação parcial das suas operações. Parece que foi um ataque ransomware, que é quando os dados eles são sequestrados e eles só são devolvidos à organização mediante uma recompensa. Eu tenho certeza que o Sérgio ele tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, mas esse é o contexto, né, do ataque, basicamente. E o outro caso é da Avon, que foi recentemente adquirida pela Natura e que sofreu um ataque cibernético e também precisou paralisar suas operações para que pudesse ser feita uma avaliação sobre a extensão desse ataque. Então, aqui, eu queria só fazer um parênteses e dizer o seguinte, claro que é importante a gente estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ter proteção de dados e privacidade de dados dentro da sua organização como um valor e algo a ser perseguido. Mas esses 2 exemplos que eu trouxe, eles trazem prejuízos muito maiores do que somente ter possivelmente dados vazados, né? A gente está falando de empresas que tiveram que paralisar a sua operação para tomar pé do que estava acontecendo. E aí a gente se para pensar, se essas empresas elas não têm um planejamento, uma gestão de incidentes, se elas não têm um plano de resposta, por quanto tempo elas vão ter que ficar paradas até que elas consigam entender o que está acontecendo e qual vai ser o prejuízo que elas vão ter? Então, isso é bastante importante a gente ter em mente, né? A LGPD, ela resgata conceitos e institutos que já existem, mas que muitas vezes não são observados pelas empresas. Então, ela também vai trazer isso para que as empresas observem essas situações e possam se preparar. Um dado estatístico que também é importante a gente trazer é que 27% dos ataques que ocorrem, eles ocorrem com foco em bancos e instituições de saúde. E quando a gente fala de instituições de saúde, a gente está falando de dados pessoais sensíveis. E aí é muito mais crítico você ter uma exposição, um vazamento de dados pessoais sensíveis para esse titular. Qual é o prejuízo que esse titular de dados vai ter se ocorrer um vazamento de dados pessoais sensíveis dele? De uma forma, assim, resumida, o que é importante, né, a gente se atentar? A lei, ela impõe que as empresas observem os seus princípios e suas regras, ela passa a dar determinados parâmetros, né, e o Sérgio vai trazer isso com a parte de segurança da informação, mas algo muito importante que ela traz para as empresas que tratam dados pessoais é segurança jurídica em relação a esses dados.
né? Então, as empresas, na medida em que estiverem em conformidade, buscarem essa adequação à lei, elas vão estar garantindo segurança jurídica para esse tratamento de dados. E só para finalizar, Felipe, sem me estender muito mais, algo que é importante trazer, né, que está gerando aí uma insegurança em relação à entrada em vigor da lei. Quando a lei vai entrar em vigor? Né? A gente tem aí um PL que diz que a lei entra em vigor agora em agosto desse ano e as sanções ficam para o ano que vem, em agosto do ano que vem, e a gente tem uma medida provisória que foi editada que diz que a lei, tanto a lei quanto as sanções, vão entrar em maio do ano que vem. Então, a gente está ainda nesse impasse assim, de quando ela vai entrar em vigor. Hoje, o que a gente tem é a medida provisória valendo, né? Mas se ela não for apreciada e ela caducar, como a gente chama, passa a vigorar, então, a lei agora em agosto desse ano. Mas eu queria só fazer uma observação. Independentemente de quando ela for entrar em vigor, é importante que as empresas tenham em mente que é importante essa adequação. E a gente, com certeza, aí, ao longo desse bate-papo, a gente vai poder demonstrar por que é importante, independentemente de quando ela vai entrar em vigor. Exatamente, Gabriela. Quando me perguntam sobre LGPD, sobre esse assunto, assim, eu sempre uso uma comparação com o uso do cinto de segurança, né? A gente não precisa usar o cinto de segurança porque é lei, né? A gente tem que ter a consciência de que o cinto de segurança ele é importante para a nossa integridade física, né? O cinto de segurança salva vidas. Então, não é porque existe uma lei, não é porque eu posso sofrer uma sanção de uma multa que eu vou usar o cinto de segurança, né? Eu tenho que pensar primeiro no meu bem-estar, né? E no caso com a LGPD, né, você muito bem trouxe aí exemplos, né? Casos reais aí que aconteceram recentemente e a gente vê nas notícias cada vez mais acontecendo, né? Esse tipo de situação. Então, às vezes um pouquinho mais da empresa começar a pensar nisso, né, independente de ser uma questão de lei ou não, né? Ela tem que começar a entender que proteger os dados, né, ter metodologias de segurança da informação são importantes para o negócio dela, né? E não porque ela pode tomar uma multa, pode sofrer uma sanção, uma coisa nesse sentido assim, né? Então, Sérgio, né, já que estamos levando para esse lado, eu gostaria que você comentasse um pouco com nós aí, com toda essa tua experiência aí de anos, com as tuas certificações, né, trabalhando nessa parte de segurança e proteção de dados. Gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, né? O que é proteção de dados, o que é segurança da informação, qual a importância disso dentro de uma organização, né? Tá com o microfone desligado, Sérgio. Aqui de microfone, um dos meus fones se foi, eu tive que trocar, então estou fazendo alguma bagunça aqui, tá? Boa noite, Felipe, Gabriela, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, prazer muito grande estar aqui com o pessoal da Bioc acompanhando essa live, e, bom, o tema realmente é super importante, a gente está imerso por completo aí, mesmo com toda essa função de pandemia, e se nota cada vez mais que as pessoas estão começando a se conscientizar com o tema. Mas, inclusive, a gente discutiu isso nessa semana, existe ainda um desconhecimento muito grande, uma falta muito grande de informação com respeito à LGPD, que não estou querendo aqui ser generalista, mas quase todas as empresas, em quase todas as empresas hoje do país, nós temos a necessidade da LGPD, da implementação e da adequação da LGPD, e em quase todas, apesar de que muitas dizem que já estão em processo, ou inclusive muitas dizem que não vão fazer a adequação, mas eu diria que quase todas falta maior conhecimento para que realmente tenha a oportunidade de entender o porquê de fazer esse processo de adequação e por que isso é tão importante neste momento que se mostra ainda de uma forma mais clara, mais direta agora com a questão da pandemia. E já explico sobre isso.
Eu sei que tem muita gente da área de segurança que está aí nos acompanhando. Tem muita gente que já tem um conhecimento da LGPD, mas permitam-me, por favor, fazer uma pequena observação assim, inicial para aqueles que não têm um conhecimento mais profundo, para que possam pelo menos entender o porquê da grande preocupação da questão segurança e segurança da informação com relação à proteção de dados. Tá? Hoje, você pode dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, não pode haver LGPD se não houver segurança. Você não pode proteger dado pessoal se você não puder proteger dados, ou seja, se você não tiver segurança da informação, você não pode ter uma LGPD. E a outra coisa muito importante que eu quero resgatar disso, já faço um apanhado mais geral, mas a coisa mais importante que eu quero resgatar disso é que quando a gente fala de segurança da informação, ou quando a gente fala de LGPD, a primeira coisa que vem na ideia das pessoas é o dado informatizado, né? Computação. Quando fala de segurança da informação, por exemplo, o pessoal relaciona diretamente que tudo tem a ver com computadores, com processamento, com cartões de crédito, e na verdade não é assim. Tá? Tanto a segurança da informação quanto a LGPD em si, elas são independentes de meio e existe uma relação muito, muito, muito forte com a nossa realidade não informatizada. E eu já quero relacionar isso, tá? Então, vamos lá. O que exatamente é segurança da informação? A segurança da informação é aquilo que preza, aquela área, aquela ciência que preza por buscar que as nossas informações estejam seguras desde 3 princípios básicos. E esses 3 princípios básicos eles estão muito presentes na LGPD. Eu não quero entrar em termos técnicos, nem aprofundar demais a coisa para não ficar maçante, mas pelo menos para a gente entender melhor assim, de uma forma pontual e que vocês vejam como realmente nós podemos relacionar isso com a vida, com o cotidiano de cada um de nós, tá? Vamos lá. A segurança da informação, ela se baseia em 3 pilares, tá? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. E essas 3 coisas, elas estão presentes na nossa vida de uma forma muito mais constante do que a gente costuma se dar conta. Então, vamos começar pela confidencialidade. A confidencialidade, você quer garantir que, falando de uma forma bem simplista, né, você está querendo garantir que quem acessa uma determinada informação ou um recurso, ele está suficientemente autorizado para fazer isso. Ou seja, estamos garantindo que este recurso seja confidencial às pessoas que têm que ser confidencial. E aí volto àquilo de novo. Vamos levar isso para a vida normal de cada um. Você tem a sua casa e você não quer que qualquer indivíduo entre na sua casa, no seu apartamento. Então, para isso, você implementa mecanismos de confidencialidade. Ou seja, você usa uma chave, por exemplo, tá? E você dá uma cópia desta chave para algumas pessoas. Então, o que você está tentando assegurar? Você está tentando assegurar que as pessoas que possuem essa chave são pessoas que você considera confiáveis e que estão autorizadas a ingressar na sua casa. Se alguém ingressar na sua casa através da janela, ou se romper a porta, ou, inclusive, se fizer uma cópia ilegal dessa chave, você está tendo uma quebra de confidencialidade. Então, para que você relacione isso de uma forma, para que o pessoal que está nos assistindo relacione isso de uma forma bem mais palpável, mais real. É a mesma coisa que quando você acessa o seu correio eletrônico, ou você acessa o seu Facebook, você diz lá usuário e senha, o que você está dizendo? Você está tentando dizer eu sou eu, né? Você está tentando se identificar de forma que aquele serviço ou que aquele recurso saiba que quem está utilizando está autorizado a utilizar esse serviço e a fazer coisas no seu nome. Então, quando você publica alguma coisa no Facebook, quando você publica alguma coisa numa rede social, este serviço, através dessa autenticação, ele sabe que você está autorizado, ou seja, que a confidencialidade não foi destruída para que você possa utilizar esse recurso. Tá? Depois você tem a integridade. A forma mais simples de explicar a integridade é quando você vai... Hoje você vai no posto de combustível comprar gasolina, você vai abastecer o carro, e o teu vizinho fala o seguinte, cara, não compra combustível, não põe gasolina neste posto que você está indo, porque a gasolina é batizada, né, que o pessoal fala. A gasolina é adulterada. Então, o que está havendo aqui?
Se a gasolina sofreu alguma alteração, adulteração, e todos ou quase todos, né, os postos, os distribuidores, eles utilizam um produto que veio de uma refinaria única, e você diz lá da refinaria, a gasolina saiu original, bonitinha, certinha, como deveria ser. Não vamos entrar no mérito das misturas que nós temos aqui no Brasil, né? Mas se ela saiu como deveria ser da refinaria, o que aconteceu com a gasolina que agora eu digo que ela não está íntegra, ou seja, que ela foi violada na sua integridade? Houve uma alteração ou uma adulteração das suas características originais no processo, ou seja, no meio do caminho ou no meio do período de vida útil deste recurso, no caso da gasolina, tá? Então, no meio do caminho, entre a geração, entre a criação deste recurso, deste produto, até o momento em que eu quero recolher, utilizar ele no posto de combustível, houve uma alteração, uma adulteração. E é exatamente o mesmo. A integridade é a garantia de que um determinado dado recurso ele não sofreu alterações durante o seu período de vida, alterações indevidas durante o seu período de vida. Então, quando você, mesmo processo, quando você está acessando a tua conta, né, pelo aplicativo, quando você acessa a sua conta pelo aplicativo do celular, você acessa a conta de um banco, você quer que os teus dados estejam lá corretos, que o seu saldo esteja lá correto, que as suas dívidas estejam corretas, ou que as suas os seus saldos positivos ou negativos estejam lá sem adulteração. Isso é uma garantia de integridade. E, obviamente, isso se estende para tudo mais o que tem que ver com dados em si. E, finalmente, você tem a preocupação da disponibilidade, que também é a forma mais simples de você relacionar isso e que é muito direto, conectado, digamos assim, com as empresas, você isso dá para a gente fazer essa pergunta já direto a nível de empresa. E quem não tem uma empresa, né, quem não tiver uma empresa, quem não estiver em uma empresa ou quem não possuir uma empresa, pode fazer isso fazendo essa mesma pergunta para a sua casa. Quanto tempo eu posso ficar sem energia elétrica na minha casa? Quando faltar energia elétrica, quanto tempo eu posso ficar sem energia elétrica, sem gás de cozinha, ou sem o sistema de telefonia, sem internet? Isso é a disponibilidade de um determinado serviço ou de um determinado dado. Então, quando eu quero que um dado se mantenha contínuo, disponível, isso é a disponibilidade que é protegida pela segurança por segurança da informação. Então, esses três fatores, eles definem basicamente o que nós queremos referir em tudo que tem que ver com a LGPD. A LGPD, como proteção de dados pessoais, ela preza pela integridade, pela disponibilidade e pela confiabilidade dos nossos dados pessoais, neste caso. É importante observar que a LGPD ela é muito específica, tá? Ela é muito pessoal, ela é muito prezar por dados pessoais. E ela tem um alcance muito maior do que aquilo que a gente pensa, porque além de atingir as empresas, ou seja, além dela ser uma possibilidade de incremento na questão de segurança das empresas, você também tem o reflexo dela no indivíduo em si. Opa, foi a minha iluminação aqui, gente. Ela também tem um reflexo importante na questão do indivíduo em si. Ou seja, eu como cidadão, eu quero ter os meus dados protegidos. E isso é um direito de todo cidadão brasileiro, na verdade, todo cidadão do mundo, né? Mas a LGPD preza e priva pelos dados do cidadão brasileiro ou que esteja em território brasileiro. Então, essa importância ela se estende muito mais. E aí, só colocando mais uma observação final final não, né? Mas complementando para devolver, já que me estendi tanto, aí você observa o seguinte: quando nós falamos de segurança e segurança da informação, a LGPD em si ela vai obrigar, e a palavra não deixa de ser essa, né? Vai obrigar que as empresas em si tenham uma conscientização muito maior em termos de segurança. Isso vai ser uma necessidade. Não existe, volto a dizer, não existe LGPD sem segurança. E, ao mesmo tempo, ela vai também obrigar, entre aspas, ao indivíduo, ao cidadão,
a que ele esteja mais consciente sobre seus dados e que ele se preocupe um pouco mais com quem usa seus dados, com como usa seus dados, e que os seus dados não sejam... E a gente está tendo exemplos aqui na questão da pandemia, do pessoal que está fazendo golpes com esse auxílio dos R$600, o pessoal que está aproveitando a pandemia e a própria questão do coronavírus para fazer golpes os mais diversos possíveis, e isso, todos eles, se vocês pensarem um pouquinho, eles estão relacionados a esses 3 pilares que eu havia comentado. Então, nós vamos ter que caminhar para uma conscientização maior e por outro lado, quando nós falamos que isso tudo tende a obrigar as empresas a ter mais segurança, este obrigar as empresas a ter mais segurança não significa que isso seja um problema. Pelo contrário, nós já deveríamos estar tendo mais segurança há muito mais tempo. Tá? Olha a minha luz aqui que está fazendo alguma doideira, mas eu vou repondo. Tá? Então, você observa que há 20 anos atrás, o nosso nível de segurança das empresas mais de 20 anos atrás, deveria ter sido incrementado, e a gente, por questões financeiras, as empresas foram deixando que isso passasse. Agora a gente está no momento, há mais do que no momento de nós corrigirmos, e a pandemia trouxe, entre outras coisas, toda essa experiência de reuniões virtuais e tudo mais, onde a segurança começa a ser mais necessária ainda. Acho que, não sei se esqueci alguma coisa aí no caminho, Felipe, me corrija, por favor. Isso aí, você está com um pouco de problema de disponibilidade de energia elétrica aí, mas não está impactando em nada aqui a tua explanação aí, Sérgio. É isso mesmo, exato. Mas vamos continuar um pouquinho mais nesse tema aí, dentro desses 3 pilares aí, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quais hoje assim são as principais ameaças, né, tanto para as empresas quanto para as pessoas, né, que também sofrem com ameaças aí de vírus, de ransomware, né? Então, quais são, rapidamente, Sérgio, quais são as principais ameaças assim, que estão acontecendo hoje e como se proteger delas? Ok. Olha só, a gente, durante toda a história, olha só, a minha disponibilidade está complicada, viu? Por sorte, tá desligando automático a minha iluminação aqui, é por isso, viu? Vamos dar uma desculpa de que seja algum processo automático que está acontecendo aqui. Então, quando acontecer, eu vou tentar corrigir a disponibilidade aqui, já que não tem um plano B aqui. Uma segunda lâmpada para corrigir, para ajudar a gente, tá? Bom, vamos lá. Historicamente, quando se fala em segurança, sempre houveram fatos ou pontos focais importantes que definem a questão da segurança e as ameaças em si. Então, o que nós tínhamos de ameaça há 30 anos atrás, na década de 80, lá nos primeiros computadores, que as pessoas de repente falam que não existia ameaça. Existia sim. Tá? Então, nós começamos lá com a questão da própria disponibilidade e pessoal mais antigo, como é o meu caso, eu sempre brinco que o pessoal que está no mesmo grupo de risco, né, que é aquela turma que conheceu os computadores lá na década de 80, tá complicado aqui, viu? Esse pessoal teve a oportunidade de viver uma preocupação muito grande, que era a questão da disponibilidade, justamente, que era a questão do backup, tá? Que hoje segue existindo até hoje, né, que é cada vez mais preocupante. Então, vamos lembrar disso, tá? Vamos começar com a questão do backup, depois veio a questão dos vírus, que num primeiro momento a ideia do vírus era destruir, né? O vírus tinha uma ideia destrutiva. Tá? O princípio do vírus era destruir alguma coisa. Hoje, nós seguimos tendo a preocupação dos vírus, mas esses vírus hoje eles têm visões um pouco diferentes, eles estão desenvolvidos de uma forma um pouquinho diferente. Então, aqueles vírus antigos que simplesmente queriam destruir alguma coisa, hoje a visão é bem mais profunda do que isso, não é só destruir, é obter algum resultado financeiro. Então, hoje, por trás dos riscos de segurança está fatores financeiros, tá? Então, há 2 ou 3 anos atrás, a bola da vez, digamos assim, eram os ransomware. O ransomware é um tipo de, vamos chamar de uma forma genérica errada, né? Vamos chamar de vírus, mas não é um vírus, tá? É um malware, mas vamos chamar assim, é um invasor que consegue encriptar os dados de um determinado computador. Vamos pensar assim, em determinado momento, aquelas pessoas mal intencionadas que tinham interesse
de obter os dados, né, de espiar, de obter dados, de fazer extorsão e esse tipo de coisa, eles invadiam computadores, celulares, etc., e roubavam esses dados, né? Tiravam esses dados. Mas nós estamos numa fase, numa época, onde o volume de dados que nós temos é muito grande. Então, qualquer computador, qualquer celular hoje em dia tem um volume de dados que é muito grande para você fazer uma cópia rápida, para você extrair esses dados de uma forma rápida. Então, o pessoal se deu conta, o pessoal, estou dizendo esse pessoal mau, né? Se deu conta que eles podiam, ao invés de roubar a informação, que demanda mais tempo, eles podiam fazer algo mais simples. Eles podiam simplesmente atacar o dado, encriptar a informação dentro do computador, dentro do dispositivo da vítima e exigir um resgate. Então, veja bem, é uma forma perfeita de resgate, é um sequestro perfeito, porque você não coloca diretamente o indivíduo em risco de vida, né? Salvo exceções, obviamente. Se você fizer isso com um hospital, você vai estar colocando muita gente em risco de vida, obviamente, mas quero dizer de uma forma genérica. Você não expõe, porque o furto, o ataque, ele é virtual, então o indivíduo, a pessoa mal intencionada, ela não se expõe de uma forma física como normalmente acontece em um sequestro convencional, e ele, ao mesmo tempo, ele encripta de tal forma os dados que você não pode mais acessar. E aí vem a seguinte questão: o que eu faço quando eu deixo de ter, voltamos lá, né? Quando eu deixo de ter a disponibilidade e a integridade dos meus dados, ou seja, os meus dados estão ali, mas eles não estão disponíveis porque eu não posso utilizá-los, e eles não estão íntegros, porque eles foram encriptados e eu não sei como desencriptar. Eu não sei como retirar essa encriptação. E, normalmente, a proposta dos meliantes aí é sempre que você faça um depósito através de Bitcoin, enfim, tá? Não vem ao caso quais os métodos, mas essa era a bola da vez 2 anos atrás. Hoje segue acontecendo, nós temos aí casos, como foi citado já pela Gabriela, nós temos casos recentes que aconteceram agora, há pouquíssimos dias. Nós estamos tendo casos de ataques em companhias elétricas aqui no Brasil. Acho que nós temos uma lista aí já de 10, 12 companhias elétricas que foram atacadas agora, nos últimos 15, 20 dias. Então, esses ataques eles estão acontecendo. Poxa, mas é uma questão sei lá, ambientalistas que estão atacando, são ativistas, o que está acontecendo? Gente, não é nem necessário que hoje que exista alguém obrigatoriamente por trás de um malware que está atacando determinados equipamentos. Por quê? Você pode desenvolver um malware, nós temos muitos casos que já aconteceram, inclusive no passado, de malwares que estavam invadindo, que estavam encriptando máquinas, e os responsáveis por eles estavam presos. Os caras já tinham sido presos, mas o malware ficou caminhando por aí. Alguém, sem querer, acabou ativando ele. Eu já falo sobre como funciona a questão de prevenção sobre isso, tá? E hoje, a bola da vez, apesar de que o malware, o ransomware, ele segue sendo algo muito, muito, muito preocupante mesmo, e o pessoal que está aí nos acompanhando de segurança sabe muito bem disso, nós temos uma outra preocupação, que é a questão do vazamento de dados. Então, o vazamento de dados, que hoje ele passa a ser muito preocupante pela questão da LGPD. Nós temos exemplos, né? Nós temos dados vazados, aí, inclusive, de pessoas públicas há pouco tempo. Nós temos, e todo mundo conhece isso, você sai aqui em São Paulo, na 25 de Maio, na Paulista, você vai na banca e compra um CD com 400, 500 mil CPFs, né? Ou CNPJs, que estão ali, quer dizer, que estavam ali. Agora, com a pandemia, não se encontra, mas você encontrava isso ali, em público, em uma rua pública, você podia comprar isso. Isso vem de onde? Vem de vazamentos. Ou seja, alguém acessou indevidamente, ou seja, quebra de confidencialidade, alguém acessou esses dados indevidamente, copiou e disponibilizou. Então, você, tendo esses dados, você passa pela pessoa e acaba, né, criando outros problemas. Bom, sim? Vou entrar agora na parte da proteção ali. Oi. Eu vou aproveitar. Vamos ser um pouquinho da parte mais técnica aqui. Deixa eu voltar aqui com a Gabriela.
e questionar para ela como isso está sendo tratado um pouquinho mais assim, na alta direção, né, na alta gerência, como é que programas aí de governança, de compliance, que políticas as empresas podem estabelecer para tratar essas questões aqui. E aí depois a gente volta, né, para ver como é que resolve mais a parte técnica mesmo de proteção aí, de sistemas de informação. Vamos deixar a Gabriela falar um pouquinho primeiro da parte aí mais institucional, digamos assim, né, de governança, de compliance, né, como é que as empresas e as pessoas podem trabalhar essas questões. Bom, é importante a gente salientar, né, que governança e compliance, eles não surgiram, não foram criados a partir da LGPD, são institutos que já existem aí, que já são utilizados por várias organizações, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Mas é interessante porque a LGPD, ela destaca bastante esses dois institutos, ele tem ali a parte de governança muito forte, então a LGPD, ela te dá um roteiro, um mapa do que deve ser feito para que a sua organização atenda, né, às diretrizes da lei. Então, o que a gente pode falar sobre governança, né? É um sistema de gestão e de monitoramento da organização que tem que envolver todos os níveis dessa organização. É necessário que todos estejam envolvidos nesse programa de governança, né? Então, o que é necessário? É necessário que se conheça a empresa, e mais uma vez, quando a gente fala isso também parece uma obviedade, mas é um fato que muitas vezes as pessoas trabalham numa empresa, trabalham numa organização e não conhecem a missão dessa empresa, os valores dessa empresa, a visão dessa empresa, né? O próprio negócio, né? Às vezes as pessoas estão inseridas tanto no dia a dia que não tem essa percepção do todo da empresa. E às vezes a gente pode até falar da própria auto-administração, né? Então, é importante conhecer a empresa, conhecer o seu modelo de negócio, isso é fundamental. E em relação à proteção e privacidade de dados, é importante que se conheça quais são os processos, quais são que tipos de tratamento de dados são feitos, que dados são usados, são tratados, na verdade, né? Isso é extremamente importante. A governança, ela é fundamentada em 4 pilares, que é a transparência, que é justamente a disponibilização de informação para as partes interessadas, e aqui quando a gente fala em parte interessada, é importante frisar que a gente não está falando somente de sócios, por exemplo, a gente está falando dos acionistas, a gente está falando dos investidores, a gente está falando dos funcionários, a gente está falando dos teus clientes enquanto organização, né? A gente tem o pilar da equidade, que é justamente dar tratamento justo e uniforme a todas essas partes que eu citei agora, de forma igualitária. A gente tem o pilar da responsabilidade, que é justamente essa consciência que a organização, e próprio, quando a gente fala organização, a gente está falando dos gestores, né, de toda a empresa, de uma maneira geral, em relação ao impacto que a atuação dela tem no contexto social em que ela está inserida. E, por fim, o pilar da prestação de contas, que, como o próprio nome diz, né, é justamente a organização prestar contas da sua atuação e assumir as consequências, tanto das suas ações quanto das suas omissões. E eu acho importante a gente fazer um paralelo com esses pilares da governança, assim como o Sérgio fez com os pilares da segurança da informação, a gente fazer um paralelo dos pilares da governança com os princípios que a LGPD traz, né? Alguns dos princípios, né? Tem mais princípios, mas quais os que eu quero chamar a atenção? Um princípio da LGPD é a transparência, o outro é a não discriminação, outro é a responsabilização e a prestação de contas. Então, se a gente for ver, existe essa sinergia entre os pilares da governança e os princípios que a LGPD trouxe
para fundamentar, né, para ter como parâmetro todo o tratamento de dados que as organizações devem buscar e observar. Em relação ao compliance, o que eu entendo, né? O que se entende, na verdade? Que o compliance ele é um instrumento da governança. Por quê? Porque ele vai dar efetividade, ele vai trazer efetividade para o programa de governança. Então, o compliance, de forma assim, muito resumida, e claro que quando eu falo isso parece muito simplista, né? O programa de compliance ele é complexo, ele requer todo um planejamento, um monitoramento, mas ele nada mais é do que a organização está em conformidade com a lei. E no caso da privacidade e proteção de dados, a organização está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. E é importante, né? A gente sabe, eu trabalho muito com a gestão empresarial, né? Com consultorias de gestão empresarial, de processos de negócio, e a gente sabe que quando as iniciativas não envolvem, né, a alta direção, quando a gente não tem lá um sponsor, quando a gente não tem alguém, né, da alta direção que banque o projeto, que motive, que disponibilize os recursos financeiros, humanos, né, para a implementação dos projetos, a gente sabe que a dificuldade ela é muito maior, né? Então, como qualquer outro programa, é necessário, né, esse envolvimento da alta direção, né, para que eles entendam a importância e para que eles patrocinem, né, esse projeto dentro das suas organizações, né? Vou voltar para o Sérgio aqui para ele continuar a explanação dele ali sobre como proteger, né? E já te fazendo uma provocação aqui, Sérgio, porque em termos de antivírus, de backup, de firewall, em termos técnicos, assim, dá para se fazer muita coisa, né? Mas como é que a gente se previne do usuário? Eu acho que você, na verdade, tá me respondendo, você não está provocando, você já está respondendo aí a pergunta, tá? Bom, deixa eu fazer um complemento só aqui, então, sobre aquilo que estava falando. Olha a minha disponibilidade aí. Eu estava falando sobre a questão do vazamento, e veja que hoje você, inclusive, começam a ver as possibilidades de que o pessoal começa a fazer vazamento e fazer extorsão por vazamento, ou seja, que o indivíduo ele tente extorquir a empresa através de um vazamento ou de um suposto vazamento que aconteça e que possa colocar a empresa em situação delicada com relação à LGPD ou com relação ao GDPR, que é a lei anterior, né? A lei que gerou praticamente a LGPD, só que com origem na Europa. Bom, e aí, como é que você se previne quanto a tudo isso? Como é que você se previne sobre vírus? Como é que você se previne quanto a todas essas... Gente, eu só tenho que pedir desculpa para vocês, tá? Essa oscilação de luz aqui, ela está complicando, mas eu vou seguir brigando com ela aqui, tá? Como é que você se previne quanto a tudo isso? Então, existem mecanismos, e é muito importante que o indivíduo, que quem está nos assistindo hoje, veja que nós não estamos falando só de empresa, nós estamos falando também do cidadão comum, porque a preocupação de vírus, ela existe no celular, ela existe no seu computador pessoal, ela existe, obviamente, que na empresa, nos bancos, etc. Mas é menos possível, quando as pessoas falam de um ataque, olha, houve um ataque hacker, um ataque de vírus, um ataque não sei do quê, é bem menos possível um ataque de um vírus, por exemplo, em um banco, do que no celular do Zé da Silva lá, que está trabalhando, que não tem nenhuma relação com tecnologia, com alta tecnologia, com empresas de alta tecnologia. É bem mais possível. Por quê? Exatamente porque ele tem um menor nível de precaução e de prevenção nesse sentido, tá? Então, como é que você se previne de antivírus? Hoje em dia, não estou querendo fazer publicidade aqui, mas hoje em dia é uma necessidade. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de vírus desenvolvidas diariamente. Eu não vou citar números aqui,
mas se vocês procurarem em internet, vão ver que a quantidade de vírus se desenvolve diariamente. O pessoal fala, mas por aí desenvolvem vírus com frequência. Não, não é com frequência, gente. Se desenvolve mais de... Não vem o número, tá? Não vou colocar o número para não assustar o pessoal, mas se desenvolve uma quantidade enorme de vírus a cada dia. Não estamos falando de meses ou de anos. A cada dia se desenvolvem novos malware o tempo todo, tá? Todo o tempo, todos os dias se estão desenvolvendo novos aplicativos maliciosos para celulares, para computadores, não importa sistema operacional, seja para Linux, Windows, para Android, para iOS, para qualquer dispositivo. Para vocês terem uma ideia, em uma convenção há pouco tempo nos Estados Unidos, o pessoal desenvolveu um malware para o Tesla, para os carros da Tesla, para o SUV da Tesla, e eles conseguiram hackear o sistema operacional do carro. Hoje em dia, quase todos os nossos carros têm um computador embutido. Então, é possível? Sim, é possível. Uma grande parte dos nossos carros hoje em dia tem conexão à internet. E assim vai. Então, nós vamos estendendo isso. Você hoje está, talvez, assistindo a nossa live em uma Smart TV. Então, o que você tem aí? Você tem um computador conectado à internet. É possível acessar esse negócio? Claro que é possível. É possível desenvolver um aplicativo maldoso para isso? Sim, é. Então, preocupações existem bastante, tá? Como é que a gente soluciona isso? Pelo lado de vírus, antivírus, não tem outro jeito. Pelo lado de ransomware, que é aquele ataque, né, de sequestro de dados, basicamente é conscientização do usuário e backup. Ou seja, se você tem os seus dados, você tem seus dados aí no seu celular, faz uma cópia. Mantenha uma boa cópia em algum lugar longe de você, tá? Não vai fazer cópia e deixar aí junto com você, não. Manda uma cópia para a nuvem, faz a cópia, manda para o teu vizinho, pai, irmão, não sei para quem lá, mas faz uma cópia e tira da sua proximidade. A cópia, o backup, ele precisa estar longe, e quando nós falamos em segurança, isso é uma das exigências, as normas de segurança, elas definem isso, tá? Cópias devem ser, a redundância da informação, ela deve ser garantida fora do local, porque senão é óbvio, você tem as suas cópias, você tem uma empresa e você tem todos os seus dados lá, você tem todas as suas cópias lá e a empresa pegou fogo, que é possível, ninguém quer, mas sempre é possível. A empresa sofreu um incêndio, sofreu um sinistro, ou sofreu uma invasão e alguém roubou os computadores e levou o backup junto, você ficou sem nada, né? Sem os dados e sem o backup. Então, vamos tomar esse cuidado de que quando se fala em backup é fora do local, de preferência, né, mais de um, inclusive. Bom, então, backup, mas o fator mais importante que nós temos hoje em dia, sem nenhuma sombra de dúvida, o fator mais importante que nós podemos ter hoje é o usuário, é a conscientização do usuário. Isso passa a ser hoje uma obrigação, uma obrigatoriedade. A legislação ela está obrigando, né, ela está exigindo que as empresas invistam em conscientização e treinamento de usuário, mas, sem nenhuma dúvida, o ataque mais barato que existe hoje é o ataque contra o usuário, é aquilo que nós chamamos de engenharia social. Então, os hackers, os especialistas, os contra-especialistas, né? O pessoal que é especializado eu brinco sempre que é especializado em insegurança da informação, eles sabem muito bem que o ataque mais barato, mais simples e mais efetivo que existe é contra o usuário, porque nós, usuários, estamos programados, entre aspas, para ser solícitos, para ajudar as pessoas, para confiar nas pessoas, etc. As máquinas são um pouquinho menos, né, aptas a isso. Então, o que acontece? Para dar um exemplo muito simples, você tem lá um antivírus super sofisticado, que não vai deixar que nenhum vírus entre. Isso não existe, tá? 100% seguro não existe. Mas vamos lá, você tem um antivírus muito sofisticado que impede, que trabalha muito bem com a questão de vírus, e de repente você tem um vírus que entrou dentro da sua empresa. E você diz, como assim? O meu antivírus não funcionou? Aí você vai descobrir que um funcionário, que um usuário, ele abriu um e-mail que continha um executável de um vírus. Então, o que vem a ser isso? Por que o antivírus não foi? Porque
o antivírus ele está lá para garantir que você, como usuário, possa fazer aquilo que você quer. Então, se você está tentando fazer alguma coisa no seu computador, o antivírus tem que deixar que você faça, é óbvio. Né? Se você está dirigindo o seu carro e o carro, você diz, vamos desenvolver um carro que proíba a que eu mova muito rápido o volante. Né? Você não pode fazer isso porque, de repente, eu quero desviar alguma coisa na rua e isso é uma necessidade do usuário. Então, no computador, você precisa que o usuário possa fazer as coisas. Se você deixa que o usuário faça as coisas e o usuário ativa um vírus, o antivírus possivelmente poderia deixar que ele passe porque ele foi gerado por mim. Eu posso abrir uma conexão para fora sem querer, tem uma série de proteções para impedir que um hacker entre de fora para dentro na organização, e de repente eu executo um malware que abre uma conexão de dentro para fora e automaticamente permite que um hacker tenha acesso às minhas informações, e volta a mesma questão. E você diz, mas o antivírus deixa. Claro que o antivírus deixa, que os recursos deixam, porque o usuário está fazendo isso e é um direito dele que nós queremos garantir que ele tenha. Como eu protejo isso? Conscientização. Treinamentos, os usuários precisam ser treinados, todos os usuários precisam ser treinados, e eles não só precisam ser treinados para saber sobre a questão da LGPD, ou seja, dos seus direitos e dos seus deveres, das suas obrigações e as obrigações da empresa com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e à privacidade de dados em si, como ele também precisa estar treinado e ele precisa saber essas questões básicas de segurança, de como ele pode se prevenir, de como ele pode controlar, de como ele pode identificar ataques ou riscos potenciais que tenham como objetivo atacar esse lado humano, esse lado mais frágil que todas as empresas têm. Então, isso eu acho que aquela tua provocação cai muito direto aí, tá? A proteção, a maior proteção, assim como você tem aquela afirmação que eu disse, que o ataque mais barato e mais efetivo que você tem é o ataque de engenharia social, que é contra o indivíduo, o antivírus mais eficiente, o firewall mais eficiente, a proteção mais eficiente, mais poderosa e mais barata que você pode ter numa empresa é a conscientização do usuário, é o treinamento, é a preparação do seu usuário para que ele saiba identificar, para que ele consiga trabalhar, para que ele consiga fazer com que a sua segurança seja maior em cima de conhecimento. Muito bem. O tempo aqui está voando, né? Então, vou pedir aqui, Gabriela, para te resumir aqui em 2 minutos, porque depois eu ainda quero passar aqui 2 perguntinhas do pessoal que está nos assistindo para vocês. Já temos várias perguntas aqui. Não vamos conseguir responder todas, mas pelo menos 2 vamos tentar. Então, Gabriela, assim, em 2 minutinhos aí, o que as empresas aí que estão olhando para isso e que estão pensando em implementar um projeto, um programa de compliance, quais são os passos? Como é que elas começam, né, a implantar um projeto para entrar em conformidade com a lei? Então, vamos tentar bater a missão aí dada. Bom, é importante que a gente vai falar de passos, mas eles são passos macros, né? Dentro desses passos vão ser desenvolvidos aí ações e atividades para que esses passos eles possam ser efetivos. O primeiro passo, o passo inicial, é o suporte da alta administração. E como tanto eu quanto o próprio Felipe já trouxe essa importância, eu nem vou falar novamente dela, porque é fato que a alta administração ela tem que comprar essa ideia para que a gente possa desenvolver aí um programa de compliance dentro da organização. O segundo passo é a nomeação do encarregado de dados, que é aquela pessoa que vai fazer a interface entre a organização, o titular de dados e a ANPD. É importante a gente frisar que essa pessoa ela tem que conhecer, né, a empresa e o seu modelo de negócio, porque ela vai precisar fazer uma ponderação, ela vai ter que conjugar aí os ditames, né, os princípios e regras que a LGPD traz, com os princípios, valores da empresa e com o seu modelo de negócio. Então, ele precisa ter esse conhecimento amplo, ter uma boa comunicação, né, porque ele vai ser também a interface interna no que se refere à proteção de dados dentro da organização. O terceiro passo é o mapeamento de dados, né?
E o que é importante, né? A organização, ela precisa saber onde é que esses dados estão, qual é a origem desses dados, por que aqueles dados eles são importantes para aquele processo, para aquela operação da organização, qual é o tempo de vida daquele dado dentro da organização, porque ele tem que ter um ciclo de vida, ele não pode ficar eternamente, né, na organização. Então, precisa fazer esse mapeamento dos dados dentro da organização, dentro dos processos e fluxos da organização. E aqui é importante, quando a gente falou de envolvimento de toda a organização, porque para você conseguir obter essas informações, você vai precisar da participação das pessoas que estão envolvidas no dia a dia da operação da organização. Porque a alta administração, ela não vai saber te dar todas essas informações. Então, é necessário participação aí direta de todos os setores para que você possa ter um mapeamento fidedigno, né, em relação às operações da organização. O quarto passo é avaliar os riscos. Quais são os riscos que são inerentes a estes tratamentos de dado que a empresa faz? E aqui é preciso, então, identificar quais são as ameaças, quais são as vulnerabilidades. A gente precisa formalizar qual é a probabilidade de um evento, de um incidente, como o Sérgio bem falou, né, de ocorrer, e se ocorrer esse incidente, esse evento, quais são os impactos disso para a organização? Então, é preciso você fazer essa avaliação e, através dela, você consegue conhecer qual é o apetite de risco da organização, né? Ou seja, quais riscos essa empresa ela vai tolerar, ela vai assumir, e quais riscos ela não vai tolerar. E a partir do momento que ela não tolera riscos, ela vai adotar medidas, como o Sérgio já trouxe algumas delas, para mitigar estes riscos. Outro passo que é importante, outra fase que é importante, é você revisar políticas e procedimentos da tua organização. Então, na medida em que você tem essa avaliação, você tem o mapeamento dos dados, você vai revisar ou criar políticas, revisar ou criar procedimentos para criar mecanismos de controle, para justamente buscar mitigar estes riscos que você avaliou. Revisão de contratos também é extremamente fundamental. É preciso adequar os contratos que você tem com clientes, com fornecedores, com funcionários, né, a partir da LGPD. Então, você incluir cláusulas de LGPD nesses contratos. Eu só vou chamar a atenção aqui tanto para políticas, procedimentos e contratos, que não basta a gente registrar, ter eles bonitos no papel e não colocar isso no dia a dia da organização, né? Porque isso, a LGPD, não basta você formalizar, você tem que fazer com que isso saia do papel e se torne uma realidade no dia a dia. E, por fim, também não vou aí me estender, porque já foi falado bastante pelo Sérgio, é o treinamento e conscientização. É isso que vai garantir que de tudo isso que a gente vem falando, que possa ser efetivado e possa ser garantido. Treinar de forma periódica todos os envolvidos, e quando a gente fala de todos os envolvidos, a gente inclui os fornecedores, principalmente aqueles que tratam os processos mais críticos da organização, e conscientizar de forma contínua a todos que estão envolvidos na organização. Espero ter aí conseguido os 2 minutos. Passou um pouquinho, mas tudo bem. O papo é longo, o papo é bom e vai fluindo, né? Mas o pessoal está me cobrando aqui que não passe muito de 1 hora aí, né? Para não estender demais a nossa live. Então, Gabriela, eu vou passar para ti uma primeira pergunta aqui de das pessoas que estão nos assistindo. E depois de respondê-la, eu já peço que você faça o seu encerramento, dê o seu boa noite e deixe a sua frase de impacto aí. Depois eu passo uma para o Sérgio também. Então, a Ivone dos Santos Nunes, ela nos diz aqui, boa noite. Eu tenho um pequeno comércio com ficha de clientes, com alguns dados. Tenho que me preocupar com esta nova lei? Bom, Ivone, obrigada aí pela pergunta, né? Sim, a LGPD, ela vai ser aplicada, ela deve ser aplicada a todas as empresas.
Até vou fazer uma ressalva, a gente não falou aqui, mas não é só empresas, né? A administração pública também. Na verdade, a toda pessoa jurídica que trata dados pessoais. Então, independentemente do porte da empresa, ela vai ter que se preocupar, sim, em tomar medidas para resguardar esses dados que ela coleta e também para que ela adeque essa coleta, né? Eu não vou me estender muito, porque eu sei que a gente vai, mas o que é importante a gente pensar? Por que eu tenho que ter estes dados? Né? Qual é a finalidade? O que eu vou fazer com estes dados? Então, assim, o que eu não preciso, eu não tenho que coletar e armazenar. Esse é um dos princípios que a LGPD traz. Então, sim, Ivone, é importante você se preocupar com a LGPD, assim como todas as outras empresas que tratem dados pessoais. Perdão, deixa eu dar, então, só falar algo que é bem importante. Muitas pessoas hoje enxergam a LGPD como um obstáculo aos seus negócios. E a ideia aqui dessa live era justamente desmistificar um pouquinho isso. Como a gente trouxe aí durante todo o bate-papo, a LGPD, sim, ela é uma imposição, ela é uma obrigação legal, como disse o Sérgio, mas ela permite que as empresas parem para olhar internamente, se avaliar e buscar melhorias, melhorias nos seus processos, melhorias no seu dia a dia, em termos de treinamento, segurança, como o Sérgio disse. Então, sim, ela vai trazer desafios, mas ela também, para quem souber enxergar o lado positivo, ela vai trazer muitas oportunidades e muitos negócios, tanto o diferencial nesse ambiente que é tão competitivo, quanto participações e licitações, né, relações de comércio internacional, porque lá fora eles vão cobrar das empresas daqui que estejam adequadas ou à GDPR ou a uma lei equivalente aqui, que no caso é a LGPD. Muito bem. Sérgio, o Israel Bigóis nos pergunta aqui, ó, uma ferramenta de transferência de risco é através do seguro cibernético? Como os especialistas têm visto esta opção? Ok. Olha, Rafael, obrigado pela participação aí. Israel. Israel, desculpe. Israel, obrigado pela participação aí. Olha só, sim, a transferência de risco, que é tradicionalmente conhecida, né, como o sistema de seguros, ela para nós hoje no Brasil é uma coisa nova, relativamente nova, então a gente ainda está em fase de implementação, ou seja, as nossas seguradoras hoje, elas não têm aquela experiência hoje com proteção de dados especificamente relativos à LGPD, que é aquela segurança que elas têm hoje, que é aquele produto que eles nos oferecem hoje em dia para você proteger seu carro, para proteger sua casa, etc. Né? Mas hoje é uma alternativa muito boa, especialmente pela questão da responsabilidade. Então, o que acontece? Um dos riscos que você tem, um dos riscos muito grandes que você tem é justamente a questão de repente, sofrer uma multa, ou a preocupação, que também é óbvia, de que você tem que fazer indenizações. Então, se você está em uma empresa e essa empresa tem um risco de ter que indenizar pessoas, sempre existe esse risco, né? Esse risco sempre existe, de ter que indenizar pessoas por uma questão de um vazamento de dados ou por uma questão de uso indevido de dados de cidadãos. O seguro ou o risco da multa, o seguro ele pode ser algo interessante para que você possa lançar mão. Ou também a questão de ransomware, por exemplo, existem seguros hoje que estão fazendo isso, que estão dizendo, olha, se você tiver um ransomware que esteja cobrando até, eu vou dar um valor qualquer, tá? Que esteja cobrando até, sei lá, 15 mil reais, o seguro paga para que você possa resgatar os seus dados, ou seja, é uma forma de você tratar de minimizar os problemas em consequência disso. É justamente aquilo que a gente define como transferência de risco. Você está assumindo que esse risco existe, mas você está passando esse risco para uma outra pessoa, neste caso, para um terceiro, que é a seguradora. Volto a dizer, nós não estamos hoje, como é uma coisa nova para as seguradoras do Brasil, então nós não estamos maduros como seguradoras hoje da Europa, ou como as nossas seguradoras estão
no sentido de seguros de veículos, de casas, etc. Mas é uma opção, já existem muitas companhias de seguro oferecendo, e é algo interessante, que tem que pensar bem, né? A gente sempre tem aquela questão de que seguro é uma coisa ótima quando você não usa ele. Você faz seguro seguro para incêndio, e o ideal é que você, no final do ano, diga, olha, gastei dinheiro aqui e a empresa não incendiou, a casa não incendiou. Esse é o ideal. Mas você está justamente pegando um risco, um medo que você tem, e você está jogando para que alguém possa te dar algum respaldo no caso de uma necessidade. Não é muito válido, e eu acho que é muito importante ter em conta, buscar hoje, por esta falta de maturidade, e eu não estou com isso querendo ofender as seguradoras de forma nenhuma, mas estou dizendo justamente que é um produto novo, muito novo, né? Um produto muito novo para as empresas de seguro. Então, procure analisar as opções que existem no mercado, porque já existem várias opções e cada seguradora vai ter a sua forma específica de trabalhar, as suas condições, os seus retornos, enfim. Então, é legal trabalhar em cima disso e verificar quais são as opções que tem, qual é a opção que é mais viável, mais adequada para a situação, para a necessidade que você tem. E antes que nada, veja com alguém, contrate alguém para fazer uma análise de risco antes na sua empresa, porque às vezes você vai descobrir que o teu risco é muito maior do que aquele risco que você está contratando com a seguradora. Então, hoje, reforço aquilo que eu já tinha comentado em algum momento sobre que não existe hoje proteção de dados sem haver segurança. Hoje, uma coisa super importante é que você, por exemplo, direcione um pouco do seu investimento na empresa para as questões de teste de penetração, verificações de segurança, né? Investigações o mais profundas possíveis quanto à privacidade, como é que os seus dados estão sendo tratados dentro da empresa, quais os riscos que você tem, consultorias, o que seja necessário, mas é muito importante porque você precisa saber o quanto você está vulnerável. Quase 100%, ou digamos 100% das empresas são vulneráveis a problemas com segurança, e o que você tem que fazer é justamente saber que tipo de... quais são esses riscos e quais são essas vulnerabilidades que você pode assumir como riscos, que você vai aguentar, ou seja, se isso acontecer, eu não vou fazer nada agora, se isso acontecer, eu vou segurar a barra, eu vou aguentar, ou seja, você está viajando, você vai usar o teu carro na cidade, ele está com o pneu meio gastinho, você fala, não tem problema, se estourar eu troco, isso daí você está assumindo este risco. Mas você, de repente, diz, olha, esse risco eu não quero assumir, ou eu vou tratar de resolver ele, eu vou contratar alguém, eu vou investir para solucionar esse problema, porque é um risco que eu não quero ter, ou é um risco que, fazendo cálculos, eu posso chegar à conclusão de que eu preciso transferir. Eu posso transferir ele, eu posso fazer esse serviço de contratar um seguro para que ele assuma esse risco financeiro por mim. Então, é interessante observar e acredito que é muito válido ter esse tipo de pensamento em conta nesse momento. Sérgio, e o seu encerramento, o seu boa noite? Opa, eu esqueci que tinha boa noite aí, tá? Diz que nada, agradecer, pessoal. Obrigado mesmo obrigado, pessoal da Bioc, pela parceria e pelo acompanhamento que a gente está tendo aí. Ao pessoal que está nos assistindo. Tem vários parceiros nossos que estão nos assistindo aí também, tá? A gente está começando a incrementar a questão das lives com parceiros. Essa semana que vem a gente tem outra, e assim a gente vai indo, né? Vão sendo divulgados. A gente tem uma só especificamente aí na próxima semana sobre, não estou fazendo publicidade ainda aqui, viu? Mas sobre pequenas e microempresas, né? LGPD em pequenas e microempresas, então eu acredito que tem muita gente que precisa se direcionar nesse sentido. Eu acho que é um tema muito, muito importante e a gente precisa aprofundar um pouco mais e seguramente vamos ter mais lives. A Bioc está investindo nisso, nós sabemos disso. Nós estamos, obviamente, investindo nisso e a gente está sabendo. Então, é importante e eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, vão surgir mais dúvidas e com certeza tem outras perguntas que a gente não pôde responder aqui no momento por questões de tempo, mas eu tenho certeza que se vocês escreverem aí, seja no Facebook, seja nas páginas, nas redes sociais em geral da Bioc,
faça aí a sua pergunta, o pessoal de lá vai responder, nós também, se for preciso, vamos colaborar aí com eles, ou vocês podem também escrever para a gente diretamente sem nenhum problema. Existe uma predisposição muito grande nesse sentido de que a gente possa contribuir com a sociedade nesse sentido, mais além da questão simplesmente financeira, né? A gente trabalha com isso e, obviamente, a gente visa resultados financeiros, mas muito mais do que essa questão financeira, nós temos uma preocupação de contribuição com a sociedade. Nós estamos envolvidos com a LGPD, com a consciência de que é algo que é necessário, que não é um processo indolor, vai doer, em todo mundo já está doendo, nós já temos várias experiências aqui implementadas e nós sabemos que isso dói, mas é algo necessário e que nós precisamos chegar a esse nível de consciência. E eu gostaria de deixar, junto com o meu boa noite para o pessoal, deixar para vocês um pensamento assim, olha, quando você se preocupar, se você tem uma empresa, quando você se preocupar com a questão da LGPD, não veja a LGPD pelo lado de que eu posso ser multado. A multa é o menor fator que pode existir. Pense como usuário, né? Pense como usuário, e se você disser assim, vão haver empresas que não vão se adaptar à LGPD. Sem dúvida, vão haver empresas que não vão adequar-se à LGPD e que não vão ser multadas, né? Que não, né? Estarão em problemas, digamos assim, mas não com relação à multa. Então, estarão em riscos, mas não com relação à multa. Mas imagine que você, como usuário, você vai, por exemplo, fazer um serviço qualquer, você vai comprar em uma empresa qualquer e você precisa utilizar lá o seu cartão de crédito, seus dados pessoais, e você tem duas empresas para comprar. E você tem uma empresa que ela declara assim diretamente, inclusive na sua publicidade, ela fala, olha, nós estamos em compliance com a LGPD, nós estamos preocupados com a sua segurança, nós estamos tomando esses e aqueles cuidados para manter os seus dados em segurança. E a outra empresa que você sabe que não está preocupada com isso, que está correndo todos os riscos, em qual delas você vai preferir colocar os seus dados? Em que empresa, de que empresa você quer ser cliente? Daqui para diante, nós precisamos começar a ser mais conscientes disso e começar a fazer isso. Olha, eu vou procurar empresas, eu não vou deixar o meu dinheiro num banco que não seja seguro. Eu não vou botar o meu dinheiro no supermercado se eu sei que deste supermercado os meus dados podem vazar. Então, para o empresário, veja isso como sendo uma oportunidade muito, muito boa, forçada, porque o momento nos obriga, mas uma oportunidade muito boa de você incrementar a sua segurança, ou seja, realmente entender os seus riscos e as suas necessidades de segurança, por um lado, e por outro lado, é uma oportunidade gigantesca, mas assim, realmente gigantesca, de você aumentar a confiança que o seu usuário, que o seu cliente pode ter em você, em virtude deste aumento de segurança, em virtude dessa preocupação que você vai demonstrar com o seu cliente. Basicamente, a LGPD, apesar de todo esse processo dolorido, ela tem essa nuance de nos trazer essa possibilidade de uma relação melhor com o cliente, e que é o que eu acho que as empresas devem fundamentalmente aproveitar. Felipe, obrigado, viu? Muito bem. O tempo voa aqui, né? Passamos um pouco do nosso previsto, mas eu quero agradecer também aqui demais a presença da Gabriela Totti, do Sérgio Pohlmann, né? Dois especialistas do assunto, dois estudiosos, tem vasta experiência aí no assunto, né? A Gabriela pela Bioc empresarial, tocando seus projetos, o Sérgio na LGPD Ninja, né? Com seus livros, com as suas ferramentas. São dois especialistas que têm muito a tratar e contribuir sobre este assunto. Esse assunto poderia estender aqui seguramente por mais horas aí, que teriam conteúdo para falar e detalhar e trazer exemplos e casos práticos, né? Então, eu convido aqueles que mandaram perguntas, infelizmente a gente não teve tempo para responder todas, sigam tanto a Bioc quanto a Ninja aí nas suas mídias sociais, todos eles têm canais aí no Facebook, LinkedIn, Instagram, sigam a gente por lá.
Seguramente vamos ter outras lives para aprofundar o assunto, para falar mais. Quem tiver outras dúvidas, quiser saber mais sobre os trabalhos, como é que faz, como é que implanta, como é que funciona, fique à vontade de entrar em contato com nós, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês dois aí. Quero informar também aqui que o nosso feliz sorteado foi o senhor Aldo Alves, de Guarulhos, né? Então, a contrapartida dele era estar nos ouvindo até o fim. Espero que ele esteja aí nos ouvindo. Se estiver, Aldo, nos mande aí uma mensagem aí no privado ali, que a gente verifica aí contigo a forma de fazer a entrega desse seu brinde, né? Desse livro aí que tem muito conteúdo falando sobre a nossa pauta de hoje, né? Sobre a LGPD. Quero agradecer também aí a Carla e a Franciele, que são da Biolc, que estão nos bastidores aí, dando suporte para esse evento. O Thiago, lá da Critério, também, da mesma forma, né? Está nos bastidores, nos ajudando aí a ter essa live no ar. E agradecer aí a todas as pessoas que nos prestigiaram até esse horário, né? Muito obrigado, pessoal. A gente está à disposição. Entre em contato com a gente para tirar qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado, Gabriela. Obrigado, Sérgio. E fiquem atentos que em breve, seguramente, traremos mais conteúdos para vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Ok, deixa eu só fazer uma observação aqui, Felipe. O Aldo acaba de escrever aqui, ele falou, olha, eu estou ouvindo, mas eu não estou logado no Facebook, eu não vou aparecer aí, tá? Como ele é um conhecido aí da gente, fiquei muito contente que ele tenha sido agraciado aí com a questão do livro, mas então, você já sabe aí, viu? Ele não vai aparecer logado, mas ele está nos assistindo aí, viu, Felipe? Abraço. Muito bem, então já fica resolvida essa questão aí. E uma questão aqui de disclaimer, né? Não foi combinado, tá? O sorteio foi randômico aqui. Então, deu coincidência aí de ser um conhecido do Sérgio, mas não foi direcionado, né? Foi um sorteio randômico aqui. Muito bem. Então, resolvida essa questão. Acho que a gente não está mais no ar também, né?